Boa noite a todos. Boa noite, Mary, Guilherme, Marcos, Luiz, Ana Paula. Sejam bem-vindos. Shalom, Luiz. Boa noite, Giovana. Deus abençoe vocês. Se a imagem estiver boa, coloquem coraçõezinhos na tela. Se estiver ruim, sinalzinho para baixo. Maravilha. Estão me ouvindo bem? Eu vou tirar a música já. Vou começar hoje com esse louvor, com essa adoração. Amém. 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 Vamos fazer uma oração, né? Senhor, no nome de Jesus, nós queremos pedir a sua bênção para essa aula de hoje. Bênção sobre nossa mente, sobre nosso espírito, alma e corpo. Pedimos que o Senhor nos unja, perdoe nossos pecados, Pai. E venha com a tua presença sobre cada um de nós nessa noite. Que o teu espírito se mova no meio de nós aqui, que a revelação do céu se mova no meio de nós. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Boa noite, são 10h02. Vamos trabalhar hoje um pouquinho. Deixa eu colocar aqui meu fonezinho. Pronto. Estão me ouvindo agora melhor, né? Maravilha. Quem está me ouvindo aí, dá um sinalzinho para nós. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo? Opa. Estão ouvindo, né? Deixa eu fechar aqui minha internet aqui para não me distrair. Hoje eu quero... Ok, então tudo tranquilo, tudo certinho. Muita gente aí que estava dizendo que estava esperando a hora, mas ainda não entrou. Estou um pouquinho preocupado, mas não vou atrasar muito. Deixa eu só verificar quem já está conosco na sala. 7 espectadores já, Mary, Ellen, Guilherme, grande Marco Aurélio, Mascarenhas, Giovana, Ana Paula, Almeida. Ok. Tá. Luiz está entrando agora. Deixa eu dar só mais um minutinho, gente, que o pessoal vai chegando aí. Às vezes se enrolam usando aí o Periscope. Josemar acabou de entrar. Porto Alegre. Bom, não sei se por acaso eu coloquei acidentalmente aqui alguém que não está no curso, mas se por acaso alguém que não está no curso entrou, por erro meu, considere um presente, esse bônus hoje, não tem problema, aprende aí, aprende conosco. Bom, gente, vamos lá. É o seguinte, na semana passada nós tivemos uma aula onde eu falei sobre psicossomatismo, como o demônio ele trabalha na mente da pessoa para poder fazer a opressão e a possessão. Então, o que é a opressão? A opressão é um acesso facilitado que o espírito maligno vai ter na mente da pessoa, de maneira que a pessoa começa a ter os desejos, as vontades, as paixões, todo as reações da pessoa nas suas vontades, nas suas expressões, na sua aparência, são resultado dessa interação direta do demônio na mente da pessoa. Então, uma pessoa que está liberta, ela não é manipulada na mente, ela começa a ser... A pessoa liberta, ela é manipulada pelo Espírito Santo. Então, o corpo da pessoa e as emoções da pessoa vão revelar a aparência e as vontades do Espírito Santo. Agora, quando a pessoa está oprimida, automaticamente o demônio vai estar atuando na mente da pessoa, colocando dentro da mente da pessoa, aí nós vamos lá atrás, no consciente, no inconsciente, no cérebro trino, que é o neocórtex reptiliano e o sistema límbico, o diabo vai colocar nisso tudo aqui reações, desejos, vontades, sensações do demônio que está oprimindo. Por isso que eu digo, tudo começa na mente. Boa noite, Wagner. Tudo começa na mente. Agora, o que seria a possessão? Considerando que esse primeiro estágio de interferência na mente é a opressão, a pessoa não está
literalmente endemoniada, mas você vai começar a ver que a roupa que ela usa é a roupa que o demônio quer que ela use. A expressão do corpo é a expressão do demônio. As palavras são a palavra do demônio. Isso é opressão. Mas quando o demônio começa a trabalhar na mente e encontra um espaço, uma liberdade muito maior na mente, aí ele começa a trabalhar uma espécie de uma hipnose misturada com psicossomatismo, onde ele agora consegue conectar-se direto na mente da pessoa para ele mesmo fazer o que ele quer no corpo da pessoa, o que gera a possessão, o incorporamento. Então isso eu falei na semana passada. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, me perguntem no grupo, porque se vocês não perguntam, eu entendo então que vocês aprenderam e entenderam bem. Mas é importante perguntar, eu quero que vocês se tornem experts. Os assuntos que eu falo aqui são assuntos complexos. Se vocês entenderam, legal, mas se não entendeu, não adianta vocês fingirem que entenderam e deixar passar batido, não. Perguntem no grupo. Ok, gente? Ok? Agora, hoje, eu quero falar novamente, mas de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa e clara, sobre algumas coisas que eu falei no final da aula da semana passada, na questão de como os demônios vão governar grupos de uma vez só. Então são os ataques de massa, ataques massivos, e dentro da linha de alienação. E por que isso é importante? Vocês estão me ouvindo aí? De vez em quando comentem alguma coisa sobre o que eu estou falando, ou então botem os coraçõezinhos na tela para eu saber que vocês estão me ouvindo, gente, por favor. Por que é importante? Porque veja bem, gente, desde a primeira aula eu estou explicando para vocês como é que o demônio encontra portas na mente das pessoas, dos indivíduos, para poder manipular as pessoas através do medo, através da dúvida, através da incredulidade, através de tantas fraquezas mentais que a pessoa tem. Então os demônios vão manipulando o fulaninho, o beltraninho, o ciclaninho, de um em um. Isso aí é um trabalho que o inferno tem, porque são milhares de pessoas na face da Terra para serem manipuladas. Então a genialidade do mal. O diabo ele foi muito inteligente. E claro que essa inteligência ela não é maior do que o nosso Deus, por isso o diabo no final de tudo vai perder. Mas ele foi muito inteligente em criar algumas estratégias em que ele não precisa governar uma pessoa por vez. Ele governa um grupo de uma vez só, através de ataques de massa. Então imagina você, meu irmão, que está me assistindo, imagina você, o diabo oprimir 1000 pessoas de uma vez só, 2000, 5000, 100.000 pessoas de uma vez só. Imagina você, o diabo possuir uma multidão de uma vez só. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Como é que seria assustador uma coisa dessa? E é sobre isso que nós vamos falar agora então. Primeiro, o Luiz está avisando aqui que está travando muito. Quem mais está travando aí? Sempre para eu não interromper muito a aula, respondam rapidinho aí. Tem mais alguém que está tendo travamento? Josimar, está travando aí, Josimar? Não. Quem mais? Ninguém está travando, só o Luiz. Então, Luizão, aquela regra de sempre. O problema é na sua internet, no seu computador. O pessoal está assistindo, o áudio está atrasando, natural. Então tenham paciência, gente. Depois, como sempre eu digo, o replay. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, definição da palavra alienação. O que é alienação? Alienação, isso é muito importante. Atenção total nessa aula. Atenção total. Se tiver caderno, anota. Faça um mapa mental de tudo que eu estou falando aqui. O que é alienação? Alienação é a ausência de um senso crítico e de busca por um pensamento individual inteligente. É a falta de um senso crítico. É a falta da capacidade de você ter o seu próprio pensamento sobre alguma coisa. Por exemplo, todo mundo começa a dizer assim: o celular Galaxy S6 é muito bom. O Galaxy S6 é muito bom. Aí você fala assim: eu não acho que é bom. Eu analisei e não acho que é bom. Mas a maioria está dizendo que é bom. Não tem problema. Você tem todo o direito de pensar e chegar às suas conclusões. Então, uma pessoa alienada é uma pessoa sem senso crítico. Uma pessoa que defende opiniões que não são dela, sem ter entendimento sobre a profundidade. Não tem nada de errado você defender uma opinião que é dos outros, desde que você concorde com essa opinião. Desde que você estude essa opinião e pense: não, faz sentido, é nisso que eu acredito, eu estudei, eu concordo, mas acredite em mim,
A maioria das pessoas defendem opiniões que eles nem pararam para pensar. Eu lembro do tempo que, por exemplo, o Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, começou a pregar contra o G12. E olha, eu não estou aqui nem para falar contra, nem para falar a favor do G12, só estou usando um exemplo. O pastor Malafaia começou a aparecer na televisão e dizer, ó, o G12 é do diabo. O que teve de crente nesse Brasil repetindo igual um papagaio, o G12 é do diabo, o G12 é do diabo, o G12 é do diabo, porque o Silas Malafaia falou. Ninguém parou para estudar o que é o G12, o que tem dentro do G12, o que se faz dentro do G12, para poder dizer que é o do diabo. Então, essa ausência desse senso crítico, dessa capacidade de você pensar para defender uma opinião, o nome disso é alienação. É uma pessoa que tem opiniões superficiais só para agradar o grupo no qual ela está inserido. Então, se você está num grupo, a cultura vai tentar te obrigar a defender a postura desse grupo. Mas aí eu te pergunto, e se por acaso esse grupo estiver contaminado no seu entendimento? Se esse grupo estiver corrompido no seu entendimento? E se por trás do entendimento desse grupo existir um plano do diabo? O fato de você não defender o seu pensamento pode te levar a uma destruição. Até aí tudo bem? Sinalizem aí, coraçãozinho na tela, quero ver várias cores de coraçãozinho. Isso aí, ó. Legal. Tô vendo 2 cores de coraçãozinho só. Só tem 2 pessoas me ouvindo? Isso, legal. Toda vez que eu perguntar ok, vocês coraçãozinho na tela. Então, agora que vocês têm a definição de alienação, vamos entender o que é uma alienação em massa. Um grupo inteiro sendo alienado de uma vez só. Existe uma lei chamada... Não é lei de política, não. Estou falando uma lei... uma regra chamada a Lei da Conformidade Social. O que é a Lei da Conformidade Social? É a necessidade psicológica que o ser humano tem de estar associado a um grupo. Por exemplo, pense comigo, vai ter uma festa, todo mundo está vestido de camisa, de paletó preto e camisa branca. Se você chegar lá de camisa laranja, como é que você vai se sentir? Escreve aí para mim rapidinho. Tá todo mundo de camisa preta, paletó preto e camisa branca. Aí você chega lá de camisa laranja. Como é que você vai se sentir, gente? Tô esperando. Vergonha. Isso aí, Josimar. O que mais? Excluída do meio. Perfeita, Renata. O que mais? Esperar só mais um para eu saber que não são só 2 que estão me ouvindo. Às vezes o celular de vocês é difícil de digitar, né? Peixe fora d'água. Obrigado, Wagner. Então veja bem. E se esse grupo estiver todo... Vamos só imaginar. Se esse grupo estiver todo composto por pessoas oprimidas por demônios, automaticamente você vai precisar se enquadrar a esse grupo para não se sentir excluído. Vou te dar um exemplo. Esquece os demônios por enquanto. Vou te dar um exemplo. Imagine agora que você está assistindo um show, né? E aí você dá uma cochiladinha no show, ou sei lá, você começa a mexer no WhatsApp na hora do show, e de repente, na hora do show, todo mundo começa a bater palma. Fala a verdade, o que você faz? Se todo mundo começar a bater palma de repente. Bom, o pessoal demorou, bate palma também. Começa a aplaudir na hora. Legal, Giovana, imita. Isso aí, gente. E o nosso governo mental, onde é que está? Nós nem sabemos por que estamos batendo palma. É por isso que muitas vezes, nos programas de televisão, antes das pessoas aplaudirem, sempre tem aquelas pessoas infiltradas na plateia do programa de televisão para bater palma. 3 ou 4 pessoas começam a bater palma, todo mundo bate palma. Por quê? Porque o nosso inconsciente está dizendo o seguinte: eu preciso estar enquadrado a esse grupo. Não sei nem quem que falou lá na frente, eu não sei nem se falou besteira, eu não sei nem se disse que quem bater palma vai para o inferno, mas isso aí é o liminha, né? Mas a gente bate palma mesmo assim. A gente bate palma mesmo assim. Outra coisa, tá na moda... Imagina aí, janeiro de 2016, a nova moda é mulheres usarem sapato de bico fino e salto alto. E aí você tem um monte de sapato dentro de casa, você que é mulher que está me assistindo, de bico um pouquinho mais largo e salto baixo. Você vai fazer o quê? Eu preciso comprar um sapato de bico fino e salto alto. Então as pessoas, elas compram as coisas para se adequarem ao meio.
o seu celular, o seu notebook, o seu carro, a sua mesa, o seu sofá, a sua camisa, a panela da sua cozinha, a comida que você come, exceto aquilo que vai te colocar um nível diferenciado de ostentação. Por exemplo, se a moda é todo mundo usar um notebook cinza, você vai querer ter um notebook vermelho, ok? Faz sentido para você? Se a moda é todo mundo usar um celular iPhone 5, você vai querer ter o iPhone 6. Então, em alguns casos, você ter o diferenciado é status, mas isso é minoria. Por exemplo, todo mundo usa o cabelo penteado, você vai usar descabelado? Não, você quer usar igual a todo mundo. Então, na maioria das vezes, nós não pensamos para tomar uma decisão. Nós simplesmente olhamos ao nosso redor, consciente ou inconscientemente, nós obedecemos o padrão que nos rodeia. E aí eu te pergunto, e se por acaso o padrão que nos rodeia estiver contaminado por demônios? E se por acaso o padrão que nos rodeia estiver influenciado pelo inferno? O diabo cria o que se chama de senso comum, ou a opinião pública, para que essa lei da conformidade social possa governar sobre as massas. Ou seja, todo mundo pensa assim, então eu vou pensar assim. Todo mundo concorda com isso, então eu vou concordar com isso. Todo mundo compra isso, então eu vou comprar isso. E aí a nossa opinião ela vai desaparecendo, 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 e nós nos tornamos simplesmente a famosa Maria vai com as outras. O bonequinho manipulado na mão dos demônios. Até aí tudo bem para vocês? Então aqui eu falei o que é alienação, eu expliquei o que é alienação em massas, e eu falei sobre a lei da conformidade social que é usada pelos demônios para poder nos adequar a uma alienação, ok? Daí eu parto para o próximo item, que é a alienação começa quando nós somos crianças, porque nenhuma criança nasce alienada. Pergunta do Josimar. É errado ser diferente e comprar algo acima da moda? Não entendi essa parte do acima da moda. Como é que funciona essa questão acima da moda? Né? Tomara que você pergunte novamente antes de eu dar continuidade. Eu não vejo nada em ostentar. Isso é relativo, tá? Depois eu explico melhor. Agora, eu não vejo nada de errado em ser diferente. Em ser diferente... Eu tenho vontade, inclusive, de um dia desses fazer uma experiência. Eu tenho vontade de comprar 2 tênis. Eu gosto de All Star, eu acho o All Star bonito. Eu tenho vontade de comprar um All Star verde e um outro azul. Iguais, 2 pares. E aí botar o pé direito um e o pé esquerdo o outro. Sair na rua para ver o que acontece. Eu não vejo nada de errado. All Star verde é bonito? É. All Star azul é bonito? É. Verde combina com azul? Combina. Só que a opinião pública diz que os 2 pés têm que ser da mesma cor. E se a gente usar diferente? Então, de vez em quando nós precisamos desafiar isso daí. E é bem provável que o povo lá fora, tão consumido por essa ideia da opinião pública, é bem provável que a moda ela tem esse poder tão grande, eu vou falar sobre a moda daqui a pouco, que daqui uns dias, se você é uma pessoa famosa, se você é uma pessoa respeitada, daqui uns dias vai estar todo mundo usando tênis diferente, porque essa egrégora, esse poder de manipulação mental vai governar sobre as pessoas que não têm opinião, ok? Então vamos lá, gente. Agora eu quero falar sobre como nós nascemos. Nós nascemos com a mente livre. O ser humano nasce com a mente livre. Eu nunca vi nenhuma criança com vergonha de fazer alguma coisa. Bebezinho, recém-nascido. Uma criança de 1 ano, ela não está nem aí. A criança de 1 ano, se tiver que fazer cocô no meio dos outros, ela faz. Uma criança de 1 ano, se tiver que gritar, de cantar no meio dos outros, ela grita, canta. Ela defende o ponto de vista da natureza dela. Então, todos nós nascemos com a mente livre. Todos nós nascemos com a mente disponível à criatividade, à inovação, à liberdade de pensamento, à opinião. Só que com o passar dos anos, algumas coisas vão tirando de nós a liberdade psicológica, a liberdade mental, a liberdade de pensamento. E aí, olhando pela ótica da psicologia, existe uma área da psicologia chamada psicodrama,
que o criador dessa tese do psicodrama chama-se Jacob Moreno. Falando sobre psicodrama, Jacob Moreno ele definiu 3 pilares do desenvolvimento do raciocínio humano. Aliás, do desenvolvimento não. 3 pilares da profanação do raciocínio humano. Então, Jacob Moreno diz o seguinte: primeiro, matriz de identidade. O que é matriz de identidade? Desde pequenos somos influenciados por crenças e valores e paradigmas do nosso círculo social. Você nasceu, você é um bebezinho, e você é criado pelo pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu tio, pela sua tia, por aquelas pessoas que ficam dentro da sua casa. Essas pessoas são chamadas por Moreno de a matriz de identidade. Elas vão ter opiniões, elas vão ter paradigmas, elas vão ter conceitos, elas vão ter crenças que vão manipular e subjugar a sua liberdade. Por exemplo, você lá com 3, 4 anos de idade começa a ouvir: menina não pode ter trabalho do lado de fora de casa, menina tem que crescer atrás do fogão. E aí a criança já guarda aquilo na cabeça. Aí quem não estuda é burro, quem não participa da escola é burro, e a criança guarda aquilo na cabeça. Então isso daí vai gerando uma identidade na pessoa que não é a identidade dela. É uma identidade que foi transferida para ela por conta de alguém que foi contaminado por alguém, que foi contaminado por alguém, que foi contaminado por alguém, e o mundo jaz no maligno. Então essa criança agora, quando tiver 12 anos de idade, 13 anos de idade, a mentalidade dela já não é dela. Ela não teve escolha, ela foi programada para pensar de acordo com aquele círculo social que Jacob Moreno vai chamar de placenta social. O que é a placenta social? O ambiente familiar que essa criança frequentou, o ambiente social, a comunidade, os colegas da rua, os amigos, a escola, o que se ensinou na escola, os colegas da escola, a influência dos tutores, a própria religião. E essas informações que vêm de todos esses lados aí vão trazendo para a mente dessa pessoa os códigos de como você pode pensar, como você não pode pensar, no que você deve crer, no que você não pode crer, no que você deve defender, o que você não pode defender. E eu te pergunto, qual foi o momento desses aí que essa pessoa teve uma opinião própria? Estão me entendendo aí? Comentem alguma coisa, vou dar uma paradinha para vocês comentarem. Por favor. Eu queria tanto que aparecesse aqui na minha tela o rosto de vocês para eu saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Josimar, entendeu? Mais alguém, gente? Vocês estão comigo? Estou vendo os coraçõezinhos aqui. Então, legal. Então, veja bem. O psicodrama é uma das ramificações da psicologia que explica acerca do desenvolvimento de uma mentalidade na vida de uma criança que se torna adolescente e vai se tornar adulto. Então eu falei aqui, só resumindo, que o ambiente que essa pessoa nasce, ele vai influenciar tão forte a maneira dessa criança pensar, que vai tirar dela o direito de ter opiniões, de ter pensamentos. E aí a gente fica pensando o seguinte: se o diabo tiver o cuidado de preparar a mentalidade de um ambiente, automaticamente quem nascer nesse ambiente não vai precisar nem que o demônio trabalhe nessa pessoa. Essa pessoa já nasce num ambiente que tem a cultura demoníaca estabelecida, e isso vai seguindo de gerações em gerações. Ok? O nome disso aí é cristalização, que também faz parte do psicodrama. O que é cristalização? Uma vez que a linha de pensamento dentro de um ambiente é definida, isso se torna automático. Meu pai pensava assim, eu pensei assim, meu filho vai pensar assim, meu neto vai pensar assim, meu bisneto vai pensar assim. E assim, o diabo só teve que trabalhar lá na célula mãe, lá atrás. Ok? Então, a gente pensa que o diabo é apenas aquele demôniozinho que entra no macumbeiro, que entra no feiticeiro. Mas o trabalho maior do demônio é criar todo esse ambiente para que ele possa ficar com o boizinho dele na sombra, enquanto o mundo vai funcionando
com hábitos malignos, conceitos malignos, pensamentos malignos, vontades malignas, ideias malignas, paradigmas malignos. E aí o mundo se torna maligno, porque a base de nosso curso é o seguinte: nós entendemos aqui que todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Ou seja, tudo que nós fazemos, que o ser humano faz de ruim, a violência, a prostituição, o adultério, o assassinato, a luxúria, a fofoca, a maldição, as feitiçarias, tudo começou aqui na mente. Então, o governo da mente das pessoas é muito importante para o inferno. Ok, gente? Eu acho que, apesar de ser um assunto profundo, eu estou conseguindo explicar para vocês com um pouquinho mais de clareza hoje. Tudo bem para vocês? Queria aí que vocês escrevessem alguma coisa na tela para mim, por favor, para eu poder continuar em paz de coração. Vou dar aqui alguns exemplos práticos, então. Enquanto eu aguardo vocês escrevendo aí na tela. Sérgio disse ok. Obrigado, Sérgio. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou dar aqui alguns exemplos aqui na tela. A moda. O que é a moda? A moda é uma estratégia que vai ditar como a maioria das pessoas devem andar, se vestir, o que vai comer, o que vai gostar, o que não vai gostar. A moda tem esse poder. Se a moda disser assim, todo mundo vai raspar a cabeça, 99% das pessoas vão raspar a cabeça. Se a moda disser, todo mundo agora vai pular num pé só, 99% das pessoas vão pular no pé só. E aí eu te pergunto, quem está por trás da moda? Quem está por trás dos modismos? Será que não seria inteligente para o demônio estar por trás da moda? Você já percebeu que a maioria dos estilistas são homossexuais, a maioria dos designers são homossexuais, a maioria dos costureiros são homossexuais, a maioria dos formadores de opinião são homossexuais, a maioria dos cabeleireiros são homossexuais, a maioria dos maquiadores são homossexuais? São pessoas que têm uma linha de pensamento deturpada, que têm um espírito deturpado. Então, por trás da moda, existe uma estratégia diabólica para governar massas. Não é? As propagandas da televisão, o marketing em si, ele diz o tempo todo o que você deve fazer, o que você não pode fazer. Nós somos hipnotizados o tempo inteiro sem perceber. Isso que eu estou tentando dizer para vocês aqui, é que por trás de toda essa hipnose, existem demônios trabalhando. Essa palavra formadores de opinião mexe muito comigo. Porque, gente, opinião é uma coisa muito séria. Opinião é uma coisa muito séria. Aí você vê a palavra formadores de opinião. Sim, Mascarenhas. Os principados, estou tirando a dúvida aqui, principados são aqueles que governam sobre as modas. Então, os formadores de opinião. Imagina uma pessoa ter o poder de formar uma opinião pública. Por exemplo, eu sou um formador de opinião. Só que vocês que estão desse lado aí, vocês têm que pensar em tudo que eu falo e pensar, concordo, discordo. Se vocês olharem, não, o Ricardo é um homem de Deus, o Ricardo é inteligente, o pastor Ricardo, ele é muito sábio de batalha espiritual, tudo que ele falar eu vou concordar. Aí vocês serão alienados. E aí o que o diabo vai fazer? Ele vai aproveitar e vai falar assim, eu vou tentar usar o Ricardo, porque quando o Ricardo fala, existe um grupo que o obedece. Primeira coisa que eu digo para vocês, governem sobre a mente de vocês, sempre. Tenham opinião própria e, se possível, o óbvio, baseada na palavra de Deus. O sistema educacional, por exemplo, o sistema educacional tem um objetivo, fazer as pessoas olharem assim, ó. Um pensamento limitado. A pessoa fica na escola lá, CA, ensino fundamental, ensino não sei o quê. Agora virou uma bagunça isso. Estudando ano após ano, um monte de, me perdoe gente, um monte de porcaria que não serve para nada. Até hoje eu não sei para que serve uma equação do segundo grau. Até hoje eu não sei para que serve eu entender o que é um tripanossoma cruzi. A criança fica lá sendo bitolada para poder desmontar a sua capacidade de raciocinar, porque o sistema precisa de peão para o jogo, eles precisam de frentista para o posto de gasolina, o sistema precisa de atendente para as lojas, de balconista, de carregador de caixa, de motoristas. Não tenho nada contra essa profissão,
mas eles precisam que as pessoas fiquem presas enquanto os pensadores se tornam os empreendedores. Os pensadores se tornam os donos, os patrões, os políticos, os doutores da sociedade. Porque a maior parte das pessoas simplesmente obedece o que é dito pelo sistema. Então, talvez seja por isso que esteja escrito lá na Bíblia o seguinte: o mundo jaz no maligno, porque o maligno ele já demarcou o pensamento do mundo, porque ele sabe que a maneira que uma pessoa pensa se transforma em uma atitude. Então, através do governo de massa, da alienação, do senso comum, da opinião pública, multidões, através da moda, multidões seguem o plano de ação do inferno sem perceber. Eu quero te falar para vocês que estão me assistindo aí. É possível que a maior parte das vontades que vocês têm não são de vocês. De repente você fala assim: eu estou com vontade de comer um chocolate, um morango com chocolate. Meia hora atrás você foi manipulado para ter essa vontade. Eu estou com vontade de comprar uma televisão nova. Meia hora atrás você foi manipulado com essa vontade. Eu estou com vontade de me masturbar, de me prostituir. Meia hora atrás você foi manipulado com essa vontade. Eu estou com vontade de dar um soco em alguém, de matar alguém. Alguém colocou essa vontade dentro de você. E as pessoas estão governadas por manipulações de alienação, e de alienação em massa, e de opiniões públicas, e de psicossomatismo, e de neuroassociação, de tudo isso que eu tenho falado para vocês aqui nesse curso. Estão me acompanhando? Tem uma frase muito forte que diz: o indivíduo é fruto do meio. Então, olha só, resumindo tudo que eu falei aqui, o que o diabo criou? Ele criou o meio para que o indivíduo seja fruto. Isso é alienação em massa. Isso é senso comum. Isso é opinião pública. Você chega numa igreja e está todo mundo andando de 4, dizendo assim: é porque o Espírito Santo mandou andar de 4. E lá está todo mundo andando de 4, você olha: eu vou andar de 4. Pronto. Ninguém para pensar onde é que está escrito na Bíblia que tem que andar de 4. Onde é que o Espírito Santo falou para eu andar de 4. E as pessoas vão seguindo um padrão, um ritmo hipnótico, uma manipulação. Aquele livro que eu falei lá no grupo para vocês lerem fala também sobre isso. Leiam esse livro, chama-se Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Vamos lá. Então, uma frase que resume isso que eu falei para vocês aqui. Ritmo hipnótico. Já nascemos em um sistema contaminado e manipulador. Portanto, devemos ter a nossa mente ajustada para desafiar toda essa imposição. O nome disso é mindset. Controle da mente, programação da mente, governo da mente. Se você estiver em casa me assistindo aí, diga comigo assim: eu tenho uma mente. Diga aí em voz alta: eu tenho uma mente. Eu governo sobre a minha mente. As minhas decisões são minhas. As minhas opiniões são minhas. As minhas vontades são minhas. E eu não aceito mais ser governado pela vontade do diabo, pelo pensamento do diabo, pela imposição psicológica do diabo. Eu sou livre. Deus me deu uma inteligência. Deus me deu um cérebro. Deus me deu um intelecto sobrenatural. E eu recebo a mente de Cristo para que eu pense como Cristo e faça o que Cristo quer. Amém, gente? Ainda estão aí? Vou dar um tempinho aí para vocês falarem alguma coisa. Tá ligado nos céus. Amém, Marcos. Amém, Josi. Cadê o resto do povo aí? Amém, Wagner. Legal, gente. Então vamos lá. Queria ver comentário da Mary, do Sérgio, do Guilherme, do Marcos, da Giovana. Guilherme, amém. Sérgio, amém. Super antenado. Isso aí, gente. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Não vou repetir não, Wagner. Mas se você quiser, me pergunta lá no grupo e eu explico tudinho. Ou você assiste o replay, tá, filhão? Vamos lá. Cuidado com o que te falam. O que você ouve pode te manipular. Pode ter um demônio por trás daquilo que as pessoas estão dizendo. Alguém chega na sua casa, começa a bater um papo. Rapaz, isso aí, essa crise, não sei o que, não sei das quantas. Falaram não sei o que da tua igreja.
Cuidado com o que te falam. O que te fala pode estar tentando acessar a sua mente. Não fique com raiva das pessoas, mas saiba que pode ter um demônio até na pessoa mais íntima da sua casa. Pode ter um demônio até na pessoa que você menos desconfia. Cuidado com o que te falam. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você pega para ler. Cuidado com o que você assiste no YouTube. Porque tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você lê vem para cá. E daqui vem para cá, e daqui vem para cá, para as mãos. Cuidado com quem frequenta a sua casa. Cuidado com o que você assiste na TV. Cuidado com o que você ouve. Cuidado até com as músicas que você ouve. Cuidado com o plano de fundo, com o cenário que você está. Porque tudo isso pode ser usado pelo diabo para acessar a sua mente. E uma vez que acessa a sua mente, você pode se tornar um boneco, um fantoche, um objeto de manipulação. Ok? Então, eu vou parar por aqui. Porque eu falei o tema de hoje. E amanhã nós temos mais. Amanhã, quinta-feira, né, porque o de ontem eu não fiz hoje, mas amanhã nós temos mais, nesse mesmo horário das 22 horas. Amanhã eu vou falar sobre o inconsciente coletivo e sobre modelos mentais. E depois, na próxima aula, da terça-feira que vem, eu vou falar sobre o anticristo, a nova ordem mundial e como o diabo pretende manipular as pessoas. E daí nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre mindset. Antes de eu finalizar, eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas. E sempre lembrando que o grupo do WhatsApp está lá disponível para vocês perguntarem. Os alimentos eu também vou falar. Mary, eu só não falei hoje porque eu não gosto de misturar os assuntos, para não ficar confuso. Mas eu vou ter uma aula só sobre alimentos e vai ser muito forte, tá? Muito forte mesmo. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Então tá bom. Eu vou deixar preparar para mandar esse vídeo lá para a plataforma e vai ficar lá no replay para vocês poderem assistir. De hoje para amanhã também fica aqui no Periscope mesmo o replay. Não, o Wagner, os antídotos é o principal. Depois de eu falar do anticristo, eu vou ensinar como vencer tudo isso. Fica tranquilo. Vocês não vão ser apenas libertos, mas vocês vão se tornar libertadores de mente. Nesse treinamento aqui. Como fazer para retomar as nossas vontades. Isso aí, Josimar. Vou falar sobre isso aí. Então, semana que vem eu falo sobre... Amanhã eu falo sobre modelos mentais e inconsciente coletivo. Aí depois eu falo de anticristo. Aí depois eu vou entrar em um processo de libertação da mente. Como é que faz a libertação e como se tornar um libertador de mentes. Bom, amanhã, Mary, amanhã inconsciente coletivo. O conteúdo é forte demais, mas vocês precisam guardar no profundo. No caso de dúvida, assista de novo. Eu vou mostrar no final do treinamento aqui, eu vou mostrar vários versículos bíblicos falando sobre tudo isso que eu estou falando. Ok? Então tá bom, gente. Foi bom. Acho que eu consegui desenvolver bem o assunto para hoje. Amanhã vai ser melhor ainda. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela audiência. E fiquem prontos. Logo, logo eu vou lançar um novo curso. 2 cursos novos. Que é o de paternidade espiritual e o curso de inteligência emocional. Um beijo para vocês. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.